no estúdio a nossa endocrinopediatra, né, a doutora Eugênia Montenegro. Ela está aqui, tudo bom? Doutora Eugênia, seja bem-vinda, deixa eu dar um abraço. Como vai? Bom dia, tudo ótimo, graças a Deus. E me diga uma coisa, fala pra gente o que é o hipotireoidismo e depois eu quero saber, porque tem uma diferença entre o hipo e o hiper, né? Mas fala um pouquinho o que seria o hipo. Bom dia, obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, a glândula tireoide, que se posiciona bem aqui na parte central da nossa região cervical, tem um formato conhecido de uma borboleta. Ela é pequena, mas exerce funções importantíssimas no nosso organismo. Ela estando funcionando exageradamente ou deficitariamente, a gente precisa intervir. Então, o desafio do endocrinologista é encontrar o equilíbrio para deixá-la funcionando como qualquer pessoa que não tenha a disfunção. Entre os dois extremos perguntados aí, o hipotireoidismo, que é a deficiência dos hormônios tireoidianos, é a forma mais comum. Então, é muito mais comum em mulheres, o hipotireoidismo, e na população em geral também. E eu costumo dizer que Deus faz as coisas muito arquitetadamente melhores para a gente repor o que está faltando do que frear o que está sobrando. Então, conduzir o hipotireoidismo acaba sendo mais confortável do que frear o hipertireoidismo e essa aceleração do metabolismo provocada por ele. Muito bem. O que é que causa, né? Quais são as causas desse hipotireoidismo? A gente tem várias causas. Eu vou citar algumas mais conhecidas. Por exemplo, o hipotireoidismo congênito pega muito minha área por ser pediatra. Então, aquele que é diagnosticado desde o nascimento, pelo teste do pezinho, identificando precocemente sinais que poderiam agravar caso não fosse descoberta a doença. Por exemplo, um bebê com icterícia prolongada, um bebê com prisão de ventre, com hérnia umbilical, um bebê que vai atrasar o desenvolvimento neuropsicomotor, que essa é uma dos sintomas mais temíveis do hipotireoidismo congênito não tratado, não diagnosticado e não conduzido. Mas mais adiante, durante a infância e durante a vida, temos outras formas do hipotireoidismo adquirido, que acontece no adulto ou mesmo nas crianças maiores. Seria, por exemplo, uma delas, o hipotireoidismo autoimune. A causa autoimune, nós não temos como prevenir, como evitar. A gente nasce com aquela predisposição. O organismo, nosso sistema imunológico, agride a glândula como se fosse um corpo estranho e a partir daí ela é danificada. A função dela é prejudicada. E aí a gente precisa descobrir e intervir. Então, existe mais de um tipo? Existe. Eita, existe quantos tipos, então? Então, eu citei dois, mas assim, tem vários. Por exemplo, com a realização da ultrassonografia da tireoide, a gente encontra a tireoide ausente às vezes ela está em outra localização que a gente chama de ectópica. Então, isso já vai gerando tipos diferentes de hipotireoidismo com abordagens também diferentes. Tem gente que fala assim, meu Deus, eu estou engordando demais, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo emagrecer, né, doutora? Isso. Qual é a causa? O hipotireoidismo, ele lentifica o metabolismo, então justifica algumas taxas de colesterol, alguma tendência de ganho de peso, tudo fica mais lento, até o raciocínio, como eu tinha falado. Já diminui um pouquinho. A questão do déficit no aprendizado da escola também é uma das queixas relatadas. O ganho de peso, muito mais comum em adulto do que na infância, também é relatado, mas a dica é manter seus exames em ordem, ou seja, utilizar diariamente a medicação, que é super simples, em jejum todos os dias da vida, em vida normal. Então, tendo um segmento regular, mesmo a tendência de ganho de peso pode ser controlada. Tem que estar tomando remédio, medicação para sempre? É como a pessoa ser hipertensa? Tem que estar todo dia tomando... Eita, Jesus. Então, pronto, o tratamento é tomar um remédio para sempre. Por toda a vida. Para que não piore, né? Não venha os sintomas piorar. aparecem, né? Se você deixa de tomar, você vai sofrer. Exato. Agora, falando em sintoma, eu quero saber o seguinte, o que é que a pessoa começa a sentir? Por exemplo, a criança. E criança, às vezes, diz, mãe, eu tô com isso, eu tô com aquilo, e aí a gente já pensa que é outra coisa. Mas aí, qual é o sintoma? O que é que ela começa a sentir? O que é que as pessoas começam a sentir para que a gente já possa estar, isso pode ser... hipotireoidismo. O hipotireoidismo, ele entra no diagnóstico diferencial de várias outras doenças. Por isso que o rastreio anual que se faz inclui-se
TSH e o T4 livre, que são os hormônios mais solicitados para avaliar a glândula tireoide. Colhidos em sangue periférico e em exame de rotina. A ginecologia já inclui para a gente, se você lembra, está lá na nossa listinha anual. O pediatra já inclui normalmente para a rotina de check-up das crianças, ou seja, ele entra no diagnóstico diferencial de obesidade, de outras patologias que podem também cursar com sintomas parecidos com o hipotireoidismo. E esses sintomas parecidos são quais? São bem gerais, apesar de, como eu falei, ser uma glândula pequena e localizada, ela interfere no organismo como um todo, porque pega o trato gastrointestinal e deixa o trânsito intestinal lento, então dá a prisão de ventre. Pega o cabelo da gente e dá queda de cabelo, então enfraquece o cabelo, enfraquece a unha, deixa a pele seca. São sintomas tão gerais e que estão presentes em outras doenças também, que confundem. Então precisa colher laboratório, precisa fazer a imagem para a gente fechar o diagnóstico. Maravilha. Doutor, é o seguinte, né? Bora lá. A gente tem como impedir ou não, né, que o hipotireoidismo apareça. É genético? Pode ser que seja também genético, né? Porque às vezes o pai ou a mãe, sei lá, já tem. E aí a criança, às vezes, nasce com essa predisposição, né? Isso. Nas causas autoimunes, a gente não tem como intervir. Pelo menos até agora a gente não consegue impedir nenhuma das doenças autoimunes, embora os estudos estejam avançando, as pesquisas estejam avançando, para a gente tentar impedir outras doenças, inclusive mais violentas e mais agressivas do que o hipotireoidismo. Mas o autoimune não conseguiríamos. O congênito também não. Ou seja, não é uma patologia prevenível e evitável, mas é sim diagnosticável e tratável. E, sinceramente, confortavelmente tratável. Tratamento via oral, uma vez ao dia, não atrapalha a rotina. Os bebês já se acostumam com o comprimido via oral. E é comprimido, não é xarope, não é gotinha, é comprimido desde o nascimento para os casos congênitos. E para o adulto, mais tranquilo ainda. É colocar na rotina, acordou, medicação está aqui do lado, 20, 30 minutos depois é que o meu café da manhã vai chegar. É isso. Eu acho que eu vou fazer isso, viu? Colocar os medicamentos que eu tomo tudo na do lado. Cabeceira. Na cabeceira, para não esquecer, né, doutor? Aí. A gente às vezes deixa num lugar na cozinha, aí daqui a pouco tá dentro de uma gaveta, aí você acaba esquecendo, porque você não vai lembrar, né? Aí você tá fazendo uma coisa ou outra, acaba esquecendo. Gente, olha, se vocês tiverem alguma pergunta, manda pro nosso WhatsApp, tá aí na sua tela, tá? Então, pode ficar à vontade, acabei até esquecendo de pedir para que vocês mandassem, tá? Se tiver alguma coisa aí, Duda, que eu não sei se tem ou não, porque eu não falei nada, mas aí, se caso você tiver dúvida, pode mandar pra gente aqui, tá? Que a gente vai abrir agora o nosso WhatsApp. Como é que é diagnosticado, então, o hipo e o hiper, né? Porque confunde um pouco o hiper com o hipo. O hiper acelera, então o paciente ele não chega lento, ele chega agitado, ele chega com insônia, ele chega com tremores, ele chega com palpitações. Então os sintomas do hiper machucam mais. Eu acho mais fácil confundir o mais hipo perigoso do que o hiper. Eu nem sei se eu uso o termo perigoso, eu uso o termo mais laborioso, ele dá mais trabalho para compensar. Eu preciso de tempo, eu preciso de mais encontros com o paciente para deixá-lo metabolicamente estável. Coisa que com o hipo a gente consegue com mais facilidade. Isso pode acontecer com pessoas que são magras? O hipertireoidismo consome. A gente não falou do ganho de peso, do hipo, pois o hiper pode perder peso. Você come, mas o metabolismo está tão acelerado que mesmo assim ocorre perda ponderal. É o contrário, você pensa ao inverso, é o hiper. É uma pessoa magra, uma pessoa trêmula, uma pessoa com insônia, uma pessoa que está com palpitação, está sofrendo literalmente com o estado de alto metabolismo, uma coisa acelerada que precisa de freio. Então, frear é mais difícil do que repor. É verdade. Bora lá, solta a pergunta aí, Daiana, por favor. Bora lá. Luana lá do Gás, ela quer saber o seguinte: hipotireoidismo faz perder cabelos? Né? Isso faz mesmo. perder tanta coisa, né, doutora? Isso mesmo. Enfraquece cabelo, enfraquece unha, deixa a pele seca, como a gente acabou de citar. Então, a alopecia, a perda de cabelos faz parte do rol de sintomas do hipotireoidismo. Mas é só o hipotireoidismo que faz perder cabelo? Toda queda de cabelo é hipo? Não. Por isso que é importante fazer a diferenciação. E a própria dermatologia solicita os hormônios tireoidianos dos pacientes que vão com queda de cabelo. Se for hormonal, encaminha para a endocrinologia.
Se não for, se mantém o tratamento com a dermatologia. Ou seja, tem que investigar. Tem que investigar. Minha gente. Agora você falou dos bebês, das crianças que tomam comprimido. E eles tomam como? É machucadinho? Diluem com um pouquinho de água numa colherzinha e dá. Às vezes numa seringuinha que a mamãe dilui e prefere colocar, né? Enfim. Tá, tudo bem. Eu já sei como é que faz essa mágica. Dilui. Né? Mas bora lá, tem mais outra pergunta, né? É sobre o teste do pezinho. Coloca aqui, Dai. Hipotireoidismo pode ser detectado pelo teste do pezinho. É a glória lá do Cristo. Você falou que sim, né? É uma das principais doenças detectadas pelo teste do pezinho. O hipotireoidismo congênito. Inclusive, é a mais prevalente de todas. Das 10 que a Paraíba já tria, o hipotireoidismo congênito é a que tem o maior número de diagnósticos. Por isso, a importância da coleta entre o 3º e 5º dia de vida do calcanhar do bebê, para que essa detecção não atrapalhe o desenvolvimento desse bebê, porque os 2 primeiros anos de vida são os mais importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso. É verdade. Esse teste do pezinho é só feito no pé, tem que ser no pé. No calcanhar do recém-nascido. Ou em outra parte. Nenhuma outra parte do corpo. No pezinho. Salvo exceções de bebês que nascem sem perna, sem pé, então aí são exceções. Mas o protocolo manda a coleta no calcanhar. No calcanhar, né, gente? Tem que ser feito no calcanhar. Tem mais alguma pergunta aí do Dai? Se tiver, vocês mandam pra gente aqui, porque as meninas ficam organizando as perguntas para deixar tudo pra gente aqui, porque tem que ser feita uma triagem, às vezes não tem nada a ver. Mas enfim, doutora, a gente sabe que criança, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? A hipotireoidismo é algo que tem que realmente ser tratado. Aqui a gente está mostrando como é que é feito. A ultrassonografia. Esse aqui é um aparelho, né, que detecta, não é isso, doutora? Isso, a ultrassonografia. Você tinha perguntado dos exames. A gente acabou conversando e os exames são bem simples, é uma das, porque é o exame de sangue mais a ultrassonografia. Principalmente uma vez detectada a alteração no laboratório, a gente parte para ultrassom para tentar identificar o que é que está havendo com aquela glândula. Ela está muito pequenininha, a textura dela está alterada, o formato, a localização, ela existe. Você pode nascer sem tireoide? Pode. Existe a agenesia tireoidiana. É mesmo. E aí a gente repõe. É um dos exames que também detecta se a pessoa está com um nódulo, né? Cistos, então, se você está aí, estou com caroço, será que isso é o quê? Corre, já vai fazer esse exame. Vai no médico, pede os exames, porque às vezes você diagnosticando mais cedo, né, o tratamento é mais rápido, né? Vamos colocar a próxima pergunta? Daí, vai. Podem mandar áudio também, tá? Se vocês preferirem. Tomar hormônio tireoidiano é bom para emagrecer? Rafaela lá dos bancários. Mulher, eu quero saber também. Se for, até eu quero. Rafaela, tua pergunta foi super importante. Você vai gostar dessa pergunta. Eu doida para emagrecer, mas tá uma dificuldade. A gente está nesse momento em que existe esse boom de prescrições que envolvem o emagrecimento, o bem-estar, o emagrecimento. Mas muito cuidado. Cuidado com manipulações, com várias medicações reunidas, com origens diferentes. E hormônio é hormônio. Hormônio se dá quando está faltando e se freia quando está sobrando. A gente não dá por estética, a gente não dá porque eu gostaria de perder tantos quilos para ir para uma festa, para ir para um evento. O hormônio tireoidiano é um hormônio e, como todo e qualquer hormônio, tem indicações e contraindicações, tem benefícios e malefícios. Então, se a gente citou aqui sintomas da tireoide funcionando lentamente e citou sintomas dela funcionando rapidamente, imagine alguém que tem o corpo são e toma algo a mais. Então, você vai provocar, nós chamamos na medicina de iatrogenia, ou seja, você vai causar um dano por uma medicação utilizada para outro fim. Então, não, gente, o hormônio tireoidiano não é utilizado para emagrecer. Por favor, viu? Então, pronto. Então, a gente já respondeu a pergunta, né, gente? Agora, tem muita gente que tem essa dificuldade mesmo de emagrecer, doutora. É luta, né? Mas, assim, as vitaminas. Eu vejo que tem gente que na internet fala, olha, você tem que tomar vitamina B12, B6, B não sei quanto, isso e aquilo.
que vai ajudar. Isso é falta de vitamina? Quando você não consegue emagrecer, então, né? Será que não a é falta de obesidade ela é coisa? multifatorial, né? Por isso que ela precisa ser acompanhada por uma equipe também multi. Porque envolve a nutrição, envolve a endocrinologia, envolve o educador físico, envolve o psicólogo. A gente tem a tendência hereditária, a gente sabe que um dos pais sendo obeso, 50% de chance da criança ser, ambos os pais sendo obesos vai para 90%. Então, a nossa hereditariedade, nossa história genética é carregada por nós. Sim. Então, quando a gente tem uma história positiva perto de casa, a gente precisa passar a vida lutando contra. Então, não é algo que em um ano se resolve. A mudança do estilo de vida é necessária e envolve vários atores. Então, quando entram aí as vitaminas, a prevenção, quando bem indicada, sim. Por isso que é importante você estar com um profissional sério, profissional responsável, com RQE sendo médico, ou seja, o registro de qualificação do especialista, atestando que aquela especialidade, que aquele profissional é sério e comprometido realmente com a saúde e o bem-estar dos pacientes. Não existe uma cirurgia, não, doutora, para acabar com esse hipotireoidismo? Então, nós temos sim, digamos que o passo mais evoluído e avançado, depois de toda essa modificação do estilo de vida, inclusive tratamento medicamentoso, existe aquelas indicações, como a bariátrica, por exemplo. A cirurgia bariátrica, ela é bem-vinda quando bem indicada, e é o antes e o depois na vida de pacientes que passaram tantos anos lutando contra a obesidade e, de repente, a carga genética era bem mais importante e difícil de ser vencida do que todas essas mudanças. Mas, para isso, é preciso ter seguido esses passos anteriores. A gente não começa a abordagem da obesidade pela bariátrica. A bariátrica é uma carta na manga reservada para casos específicos. Pois é, viu, minha gente? A doutora vai pegar o microfone aqui. Pode entrar, viu, El? Relaxe, meu filho. Entra aí. A gente tá ao vivo, viu? Mas o El ali esperando para entrar, para entregar o microfone que estava falhando, né? Vocês estavam me escutando bem aí? Escutando a gente? Tá? Pode entrar, que aqui é assim. O programa é ao vivo e pode entrar mesmo, viu, El? Pode deixar, ó. Tá tudo certo, viu? Você pode aparecer aqui, tipo, o Elzinho, ó. Pois é isso, né, doutora? A questão do hipotireoidismo e hiper confunde muito, né? A população fica meio confusa, né? Será que eu tô com hipo? Será que eu tenho hiper? E aí fica aquela dúvida, né? É uma questão do hipo-hiper, né? Eu mesmo ficava, que danado. Será que é a mesma coisa? Hipotireoidismo e hiper, né? Será que... Qual que é o que emagrece? Qual que é o que engorda? Né? Qual que é o pior? Qual que é o melhor? Que não existe melhor, acho que nenhum é bom, né? Todos os dois têm suas funções aí que não prevalece ninguém. Mas, enfim, o importante é se cuidar, fazer os exames, né? Ir ao médico, né? Eu acho que a gente tem que ir todo ano fazer nossos exames de rotina, ir ao nosso médico de confiança, chegar, fazer tudo, gente, porque tem médico que não pede tudo, né? Pede só umas besteirinhas. Mas o bom e o importante mesmo é que peça um completo, né, doutora? Isso. Só faz um exame completo para saber realmente o que você tem. Porque às vezes você está com as taxas baixas e aí precisa repor alguma coisa. E uma vez diagnosticado, o segmento é super importante. Exato. Então, encontrar a dose ideal e depois de achar essa dose ideal, que deixa teus hormônios equilibrados e te deixa bem, não abandonar o médico, não abandonar as visitas ao médico, porque encontrou essa dose ideal. Porque ao longo da vida, ao longo do ano, nós podemos precisar de doses diferentes. Eu posso ter época de precisar de uma dose maior, posso ter época de precisar de uma dose menor. E esse ajuste é necessário. E só será feito mediante exames e consultas. Então, segmento regular é indicado por toda a vida. Maravilha. Bora lá, coloca a nossa última pergunta. Hipotireoidismo reduz o desempenho físico? É a Karina Nascimento, lá de Mandacaru. Bom dia, Karina. Oi, Karina. Então, se ele não está sendo conduzido, se ele não está sendo tratado, ele derruba a gente, ele deixa a gente mais sonolento, mais indisposto, com menos disposição física, inclusive, para atividades até do dia a dia, quanto mais atividade física. Então, a resposta é sim, se não estiver sendo tratado. Uma vez tratado, uma vez encontrada essa dose ideal, sua vida é para transcorrer normalmente. Pode atrapalhar em relação sexual, doutora?
Eu não acredito. Minha vivência não é de adulto, né? Eu acabo criança, tendo né? que interromper o segmento a partir dos 18 anos e encaminhar para os especialistas, colegas da endocrinologia clínica. Mas pela experiência, pelos relatos e pela literatura, não chegaria a tanto. Não tem nada a ver, né? Dá para ter uma vida normal. Sim, sim. Tudo certo. A partir de que idade, assim, os pais, eles devem já levar para o endocrinologista, pediatra? Essa pra poder triagem investigar? do encaminhamento para a endocrinologia, ela geralmente é feita pelo pediatra geral. Então, algumas vezes chegam por demanda espontânea, por dúvidas dos pais que levam e pede para colher e já leva o exame alterado, ou vai para a gente pedir. Mas a grande maioria das vezes, o pediatra nos encaminha. Então, essa porta de entrada são os colegas da pediatria geral, que já tem um acompanhamento com aquela família, que vê o gráfico de crescimento daquela criança, que conhece os hábitos alimentares, o ritmo intestinal, que toca naquela pele com frequência, que vê aquele cabelo com frequência. Então, esse alerta vem da pediatria geral para a gente, assim como no adulto, muitas vezes a ginecologia faz o alerta, é a porta de entrada para nós mulheres, e a partir daí é que a gente é encaminhada para a endocrinologia adulto. Olha, tem criança que come muito, doutor, come muito, desenfreado. Quer comer de tudo, se deixar aqui, eu quero. Como é isso? Tem um buraco, na barriga desses meninos, porque tem menino que come passando da conta. Isso pode prejudicar essa criança em algum momento? Ou essa criança, ela pode estar já depende do metabolismo de cada coisa? Como você mesmo falou, né? Tem aquelas crianças, algumas nem comem tanto e têm tendência de ganhar peso. E outras comem muito e não ganham. É muito individual. Realmente tem que haver uma análise do metabolismo, dos hábitos, do fator ansiedade que está presente em todas essas patologias que a gente conversou hoje pela manhã. A ansiedade é um sintoma e é algo que hoje em dia a gente tem dado finalmente a atenção que ela merece. Por isso que eu te falei anteriormente, a abordagem de peso, ela é multiprofissional, porque é uma chave importantíssima a ser girada nesse tratamento, é o controle da ansiedade. É porque tem gente que você acha bonito, sabe? Ah, é tão lindo, ele come tanto, acha bonitinho. Não é por aí. Não é por aí. Tem que ter muito cuidado também na alimentação das Isso. crianças hoje. Porque tem criança que come muito, tem criança que não come muito. Meu menino mesmo, eu fico na luta com o meu que não come. Mas eu vejo muitos meninos que comem. Eu falo assim, nossa, que lindo. Mas tem que ter controle, né? É bonito comer? É, mas sabendo comer e tendo controle também. Perfeito. Porque se for desenfreado também, aí lá mais na frente, aí vem muitas outras coisas, gente. É doença, é um monte de coisa, né, doutora? Isso mesmo. Quero aqui agradecer a sua participação aqui no nosso programa, viu? Muito obrigada e volto mais vezes. Obrigada, Marília. Um bom dia a todos. Obrigada, bom dia.